Bebidas alcoólicas com metanol provocam uma onda de mortes de pessoas internadas em São Paulo. Já são 3 vítimas fatais de bebidas alcoólicas falsas que são vendidas como originais. Além das mortes, essas bebidas estão deixando pessoas com sequelas, internadas. Pessoas cegas, pessoas com paralisias, pessoas em coma. São danos irreversíveis em pessoas que compraram algum tipo de bebida e achavam que era apenas uma ressaca ou consequência de uma bebedeira. Mas os efeitos não passam. O alto número de casos provocou uma corrida aos hospitais de São Paulo. Já são 3 mortos, um 4º caso investigado e pelo menos 16 pessoas que tiveram que ser internadas. 10 pessoas confirmadas e 6 que estão sendo verificadas. O Marcelo, que é um empresário de São Bernardo, ele morreu. A família vai falar com a gente agora. A Radarani ficou cega e mesmo cega, ela no hospital internada vai falar com a gente agora. E o Rafael está internado em coma. A mãe vivenciando essa situação, um filho jovem saiu para beber um negócio, está num estado delicadíssimo. Reportagem especial sobre o que está acontecendo com as bebidas alcoólicas em São Paulo. Reportagem na tela, vamos ver. O empresário Marcelo Macedo Lombardi, de 45 anos, é a 3ª vítima das bebidas contaminadas por metanol. Ele passou mal no ABC Paulista, foi internado e não resistiu. Segundo Fernanda, irmã do Marcelo, na sexta-feira ele já havia apresentado um quadro de sonolência. No sábado, ele piorou. A mulher do Marcelo, então, ligou para os familiares dele pedindo ajuda para que trouxessem ele para esse hospital aqui. Marcelo ficou internado no sábado. No domingo à tarde, piorou a situação. Infelizmente, ele acabou sendo encaminhado mais uma vez para a UTI. Não resistiu e morreu. Nossa equipe conversou com a irmã do empresário por telefone. Ela contou que a família ainda não sabe se Marcelo bebeu na rua ou se comprou e levou para casa. Quando eles expuseram a situação da intoxicação por metanol, o meu irmão já estava muito desorientado. Ele já não conseguia responder as coisas. E aí a gente não teve como saber aonde foi que ele bebeu, se foi a garrafa que ele comprou para tomar em casa ou se foi em algum lugar da região. Na sexta-feira, o Marcelo trabalhou normalmente. Ele chegou aqui na imobiliária por volta de 9 horas da manhã, como ele costumava fazer, abriu a empresa, atendeu vários clientes ao longo do dia. Quando chegou por volta de 5h30, 6 horas, ele dispensou os funcionários, baixou as portas e chegou a convidar alguns amigos para que fossem juntos a um bar na Grande São Paulo para poder aproveitar o início de fim de semana. Depois de consumir uma bebida alcoólica, ele se levantou e foi embora para casa. No sábado, começou a passar mal. A esposa ligou para minha mãe levá-lo para o hospital porque ele não estava enxergando, ele só estava enxergando clarão. Eu acabei de conversar com uma funcionária aqui do IML de São Bernardo do Campo. A informação é que o corpo foi liberado para a família agora pela manhã, na manhã dessa segunda-feira. E o que falta agora é a família enviar uma funerária para retirar o corpo e aí sim começar o processo de velório e depois o enterro do empresário do Marcelo. A informação também é que foram coletados materiais para fazer exames do pulmão, de sangue, para saber exatamente qual foi o motivo da morte do empresário. A principal suspeita é envenenamento por metanol. Os médicos eram certos assim, do que eles estavam dizendo, porque eles disseram que já tinham acontecido outros casos e que os sintomas eram exatamente isso. Além de Marcelo, outro homem de 38 anos morreu por suspeita de envenenamento com metanol em São Bernardo do Campo, no último dia 24. Antes dele, outra vítima de 54 anos também morreu com sintomas parecidos, no dia 15 de setembro. Até agora, autoridades confirmaram 6 casos de envenenamento por bebidas batizadas com metanol e outros 10 casos suspeitos em todo o estado. A intoxicação por metanol ela pode ser muito grave, ela pode evoluir para óbito, né, nos casos extremos, ela pode fazer com que o paciente necessite de cuidados intensivos, né, de hemodiálise, de uma série de cuidados de suporte. Uma dessas vítimas é a Radarani.
Ela passou mal após sair com as amigas para beber em um bar numa área nobre de São Paulo. Radharani ainda se recupera depois de 72 horas na UTI. O sangue estava acidificado, foi praticamente, nessa minha vida, uma segunda vida, um milagre. Estava com sangue de uma pessoa morta. A designer de interiores comemora estar viva, mas ficou cega. Eu não estou enxergando nada, eu estou num breu completo. É irreversível, tanto que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, por causa disso, está até correndo atrás, tomando as medidas cabíveis para evitar tudo isso, mas ela é irreversível, porque célula nervosa não se regenera. O caso de Rafael é ainda mais grave. Aos 27 anos, o técnico em manutenção de elevadores segue internado na UTI deste hospital em Osasco, na Grande São Paulo, após comprar gin para beber com os amigos dentro de casa. No finalzinho do domingo, estava sentindo falta de ar. E na segunda-feira, eu acordei com a tontura bem mais forte. E aquela falta de ar, ofegante. Nós fomos à noite pro Grajaú, pro hospital, né? E aí chegou lá, a gente fez o exame de sangue, já constou. E no mesmo dia a gente já ficou sabendo, assim, na mesma noite já ficou sabendo que iríamos ficar internado. A mãe de Rafael diz que o quadro é gravíssimo. O quadro do meu filho é um quadro que ele está num quadro vegetativo, né, neurológico, devido ao veneno, ao metanol. Ele ficou cego, isso foi confirmado e não tem como confirmar mais nada dele, porque não dá para completar os exames. Então, assim, fluxo sanguíneo ele não tem no cérebro. As investigações da polícia apontam para uma rede de adulteração de bebidas como gin, vodka, uísque e até cerveja. Uma operação que pode ter envolvimento do PCC. Quem está fazendo essa adulteração, essa falsificação, avalia um custo-benefício em que coloca-se, ao invés de colocar o etanol, que é o outro tipo de álcool, mas esse pode ser ingerido, né, pode ser utilizado pelo ser humano, mas não causa os mesmos danos. No caso do Rafael, a Polícia Civil ainda investiga para saber se antes de comprar a bebida na adega e levar para casa, ele bebeu em algum bar na região central de São Paulo. Depois, ele foi para casa. 4 amigos que beberam com ele em casa e também passaram mal já foram ouvidos. Eles foram atendidos em um hospital e se recuperam em casa. Os donos da adega também já prestaram depoimento. Eles forneceram material que foi encaminhado para a perícia. A adega se colocou à disposição, forneceu as bebidas, nós apreendemos, foi lacrada. A perícia química ela é aquela que vai tentar constatar se o metanol existe. Um núcleo de apoio que vai ver se existe veneno e vai existir material que é para medicamentos ou agrotóxico. Aconteceu lá na periferia, mas está acontecendo em outros lugares. E, então, assim, a distribuição está grande e as autoridades têm que tentar descobrir, têm que correr atrás. Esse é meu alerta, porque não é só os jovens, né? Não são só os adolescentes. Olha, esse é um caso seríssimo, tá? Eu fiz essa pergunta para a delegada que participa das investigações, falei assim, o caso é muito sério ou estou exagerando? Ela falou, é muito sério, Gotino. É falsificação de bebida e eles colocam rótulo, colocam garrafa, misturam um pouco, por exemplo, vodka, um pouco de vodka, muito metanol e cada corpo reage de uma maneira. Está matando pessoas. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Tem muito comerciante sendo enganado também, porque não sabe que está comprando esse material, porque às vezes a troca acontece no fornecedor. Então é realmente um assunto para ser debatido, discutido, investigado. A gente está acompanhando, a Polícia de São Paulo já mergulhou nessa história.